Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar em cima dos conjuntos, os exercícios envolvendo probleminhas com conjuntos, a nossa lista 3. Selecionei alguns exercícios para resolver aqui com vocês, ok? Vem comigo então. O primeiro exercício da lista que a gente vai fazer é o exercício número 3, IFG Goiás. Em uma academia foram consultadas 215 pessoas sobre sua opção de modalidade de atividade física. Então eles tinham duas opções. Musculação, 115 participantes. 82 praticavam hidroginástica. E 48 não praticavam nem musculação nem hidroginástica, ou seja, faziam outra atividade, outra modalidade na academia. Beleza? O que eu sei? As 215 pessoas, que responderam, a minha pesquisa sobre a modalidade que elas praticam, elas estão nesse universo aqui, Vou botar assim, M para identificar musculação, ok? E H para identificar hidroginástica. Então, o meu universo, o meu conjunto universo aqui é um total de 215 pessoas. Dessas 215 pessoas, pessoal, 48, olha o que ele fala, não praticam nem musculação nem hidroginástica, ou seja, 48 não fazem parte nem do conjunto de musculação nem do conjunto de hidroginástica. Prof, por que você colocou os dois conjuntos já, eles cruzando? Eles tendo uma interseção aqui, Porque eu já sei aqui, olhando para os dados, quando eu viro para você e falo que eu pratico musculação, por acaso significa que eu possa não praticar hidroginástica? Que eu pratico apenas musculação? Aí você fala, é verdade, professora. Não. Significa então o seguinte, se eu pensar no meu conjunto, deixa eu botar aqui para vocês entenderem melhor, que o conjunto musculação é tudo isso aqui, azulzinho, e que o conjunto hidroginástica é todo esse aqui vermelhinho, vai ter gente que vai praticar os dois. Tem gente que gosta das duas modalidades. Só que eu não sei quantas pessoas são. Vou chamar de X, ok? Das 115 que praticam musculação, você concorda então que 115 é esse conjunto azul todinho aqui, Esse total aqui tem 115. Mas se você já tem aqui dentro X pessoas que praticam musculação e hidroginástica, praticam musculação. Ah, professor, então vai sobrar quanto para praticar apenas musculação? Das 115, eu tiro aquelas que praticam as duas coisas. E aí me resta apenas as pessoas que praticam apenas musculação. Calma aí, professor, então estou entendendo o seu raciocínio. Olha os que praticam hidroginástica. Quando eu falo que 82 pessoas praticam hidroginástica, gente, se a pessoa praticar hidroginástica e musculação, ela pratica hidroginástica. Então você concorda que 82 é o meu conjunto vermelho aqui todinho, Tudo bem? Com o mesmo raciocínio, se eu tenho X pessoas que já praticam musculação e hidroginástica, as pessoas que vão praticar apenas hidroginástica, esse pessoal aqui, vai ser justamente o quê? O total 82 menos aquelas que praticam as duas coisas. Brilhante, professor, agora eu entendi. Então você concorda comigo que se eu juntar todo mundo, ou seja, se eu juntar o pessoal da musculação, então o número de praticantes da musculação, tudo bem? Se eu pegar o número de praticantes da musculação, eu tenho um total de quantos? 115. Esse pessoal da musculação é tudo isso aqui que eu estou pintando, Concorda? É o conjunto azul todinho. Se eu juntar com os que praticam apenas hidroginástica, ou seja, 82 menos X, e juntar com as pessoas que não praticam nada, tem que dar um total de quanto, gente? Ué, professora, dos 215 participantes da academia. Beleza? Tranquilos, numa boa? Ah, professor, então agora ficou fácil. Se eu somar 115 com 82 com 48, eu tenho um total de 245. Menos o X, tem que dar um total de 215. Vamos arrumar essa equação? Traz o X e leva o 215. Adivinha quanto dá 245 menos 215? Ah, professora, 30. Então significa o quê, gente? Que eu tenho 30 pessoas que praticam as duas modalidades. Tenho 30 pessoas aqui, Beleza? Que praticam tanto musculação
quanto hidroginástica, que é justamente a pergunta que ele fez, ó. Quantos praticam as duas coisas? Beleza? Se eu quisesse descobrir quantos praticam apenas hidroginástica, professora, fica fácil, 82 menos 30. E apenas musculação, 115 menos 30. Beleza? Nesse caso, a resposta vai ser a letra E. Tranquilinhos? Beleza? Vamos seguir? Olha a questão 4. Essa questão eu acho interessante para a gente tentar mostrar que a gente não precisa fazer todos os exercícios na forma de diagrama. A gente também pode representar na forma de tabela. Também é bacana. Olha só, eu fiz um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade. E aí as pessoas revelaram o seguinte, que 17% das pessoas que eu pesquisei têm casa própria. 22% têm automóvel. Só que tem gente que tem casa própria e automóvel. Beleza? Qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? Aí você fala, calma aí, professor, ter automóvel, não ter automóvel. Ter casa própria e não ter casa própria. São opções que eu tenho. Então, por que eu falo que essa questão é interessante no formato de tabela? Olha só. Eu vou botar assim, ó. Eu tenho casa própria, beleza? E aqui eu vou botar assim, ó, não tenho casa própria. Então, eu vou botar assim, não casa. Ok? Só que tem gente que tem casa própria, mas tem carro. Então, eu tenho a opção da pessoa que tem carro. E eu tenho a pessoa também do quê? Que não tem carro. Então eu vou botar assim, ó, não carro. Tudo bem? Porque são opções que eu tenho. Então vamos lá, vem comigo devagarzinho. Eu já sei, ó, calma aí, deixa eu só puxar aqui. A gente está trabalhando com a ideia de quê? De porcentagem. Então eu sei que isso aqui tudo tem que me dar um total de quê? De 100%. Certo? Então eu sei que isso aqui tudo tem que dar o total de 100%. Então vem comigo. 8 pessoas têm casa própria e automóvel. Então calma aí, olhando na tabela, ter casa e ter carro estaria onde, gente? Professora, primeira linha, primeira coluna. Então eu tenho quanto isso aqui? 8%. Tudo bem? 8% tem casa própria e tem carro. Ok, professora. 22% tem automóvel. Aí você fala, calma aí. Eu sei então que essa coluna aqui, ó, que é do carro, tem que ter um total de quantos por cento? 22%. Perfeito, prof. Calma aí, professor. Então a gente sabe fazer continha. Se eu já sei, olha comigo, gente, que essa coluna inteira de carro tem que dar 22%, e eu já tenho 8% ali, falta quanto para completar? Prof, 14%. Tudo bem? Ok, olha o que ele me fala também. 17 tem casa, aqui é casa, tá, gente? Ficou cada digitando. Tem casa própria. Calma aí, professora. Casa própria é essa linha aqui. Você está falando que essa linha, ao todo, tem que ter um total de quantos por cento? 17. Mas calma aí, prof. Se a gente tem já 8 nessa linha, 17 menos 8 dá quanto? 9. Até aí tudo bem? Aí você olha e fala, tá, professora, não tem mais nenhuma informação. Realmente. Mas vamos olhar agora a nossa tabela. Você sabe que essa linha aqui, ó, tem que dar 100% ao todo. Eu já tenho, galera, 22%. Fala para mim, então, quanto falta para completar o 100%? Prof, 78. Opa, olha para essa coluna, que é a coluna do pessoal sem carro. Tem que dar um total de 78. Eu já tenho 9 ali. Quantos faltam? 69. Até aí numa boa? Professor, e se eu quiser completar essa coluna aqui também? Se você somar 14 mais 69, vai dar quanto? 83. Que é o que faltava para completar a coluna do 100%. Eu fiz sem nem olhar a pergunta que ele fez agora. Agora eu vou voltar para o texto, porque eu poderia virar para vocês e falar assim, gente, qual é o percentual das pessoas que responderam a pesquisa que não tem casa própria e nem carro? Ou seja, não tem nem casa nem carro. Que é justamente a pergunta que ele está te fazendo. Não tem casa própria e nem automóvel. Professor, não tem casa, é essa linha. Não tem carro, é essa coluna. Qual vai ser o elemento? Olha lá. Segunda linha e segunda coluna. Então, qual a resposta que você daria? 69%. Beleza? Tranquilos? Numa boa? Vamos seguir? Mostrei essa aí por forma de tabela, mais legal, mais bacana de trabalhar. Vamos lá, UESB, Bahia.
Uma lanchonete fez uma pesquisa de mercado para saber se os seus clientes preferem milkshake de morango ou chocolate. Prof, então vamos lá. Já vamos botar aqui M de morango, C de chocolate. Nessa pesquisa, os clientes poderiam optar pelos dois sabores, ou seja, eu posso ter pessoas que preferem tanto de morango quanto o de chocolate. Tudo bem? E foram obtidas as seguintes respostas. 98 optaram pelo sabor morango. O que eu estou te informando, gente? Que é esse conjunto morango, ele tem um total de 98. Beleza. 72 optaram pelo sabor chocolate, professor. Então agora, esse conjunto azul inteiro tem que ser um total de 72. Tudo bem? E ele fala para mim o seguinte, que 18 optaram por um outro sabor. Ou seja, 18 estão aqui fora. Ó. Não fazem parte. Sabendo que foram entrevistados quantos? O universo de 165. Então, esse é o meu conjunto universo, a quantidade de elementos 165. A pergunta dele é o número de clientes que optaram pelos dois sabores, ou seja, ele quer justamente a interseção. Ah, prof, eu já peguei o esquema. Se eu tenho que morango é um total de 98. 98 é o conjunto vermelho todo. As pessoas que preferem apenas morango vai ser 98, tirando aquelas que preferem as duas coisas, o chocolate e o morango. Ah, prof, já peguei o esquema. Ó. 72 menos x vai me dar as pessoas que gostam apenas de chocolate. O que eu vou fazer mais uma vez? Se eu pegar o conjunto morango, que eu já sei que são 98, então é o vermelho todinho, tá? Todo esse vermelhinho aqui, ó, é o conjunto morango. Se eu juntar com as pessoas que preferem apenas chocolate e juntar com aquelas pessoas que preferem outros sabores, tem que dar um universo de quantas pessoas? 165, que foi a galera que foi pesquisada. Ah, prof, se eu somar, ó, soma aí, gente, 98, aí você junta com 72, aí você junta com 18. Vai dar 188 menos x é igual a 165. Prof, traz para cá, leva para lá. 188 menos 165 é a quantidade que gosta dos dois sabores. Quando você faz 188 e tira 165, adivinha quanto dá? 23. Então, as pessoas que optaram pelos dois sabores é um total de quantas pessoas? 23. Ou seja, o item 2 aqui. Tudo bem? Tá tranquilo, prof? Vamos para a questão número 8. Na questão número 8, mesma ideia. Ele fala que tem línguas estrangeiras, tem o inglês e tem o francês. Beleza? Vamos ler. Foram obtidos os seguintes resultados. 80% estudam inglês. De novo, prof, já estou careca de saber. Ó, inglês, vermelhinho, dá um total de 80%. Beleza. Sei também que 40% estudam francês. Então, conjunto azul, um total de 40%. E 10%, professor, não estuda nenhuma das línguas. Então, 10% está aqui fora. Ok? No universo de 100, tem 10 ali fora. Meu universo, 100%. Não sei quantos gostam, ou quantos estudam, desculpa, as duas. Mas sei que dos 80 que estudam inglês, os que vão estudar apenas inglês é 80 menos o X, que é a galera que estuda inglês e francês. 40 estudam francês, então 40 menos X vai me dar apenas os que estudam francês. Ah, prof, já entendi. Ó. Se eu pegar o conjunto vermelhinho todo, que é o conjunto dos 80%, juntar com os que fazem apenas francês, com aqueles que não fazem nenhuma língua, tem que dar um universo de quanto? De 100. Prof, aqui dá 120, com mais 10 dá 130. Então eu fico com 130 menos x é igual a 100. Adivinha qual é o valor de x? 30. 30 o que, galerinha? A gente está trabalhando em percentual. 30%. Letra C de Cristo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Até aí, achei super tranquilo. Aí você vem para a questão número 10, que foi a questão que o pessoal ficou um pouquinho mais travado. Em uma sala de matemática, o professor propôs dois problemas. Vamos supor que aqui é o problema A, o primeiro problema, e aqui é o problema B. Tudo bem? 76% dos alunos resolveram o primeiro problema. Então, o que ele está me falando? Que o conjunto A aqui, ó, o meu conjunto azul todinho, ou seja, o número de elementos do conjunto A equivale, então, a 76% do total. Tudo bem? Beleza. 48 resolveram o segundo. Ô, professor, então está falando que
o vermelhinho, opa, desculpa, deixa eu só voltar aqui, pegar o vermelhinho, aqui, ó. O vermelhinho, então, aqui, ó, é um total de 48%. Então, você já sabe que vai ter gente que gosta dos dois. Por quê? Porque 76 mais 48 já passou do 100. Ok? Concorda? Beleza. Tá, professor, você está trabalhando com porcentagem, ok? Aí ele vira para você e fala, apenas 22 alunos resolveram os dois problemas. Ele está me dando agora 22 pessoas estão aqui. Não estou trabalhando mais com porcentagem, ok? Estou trabalhando com número de pessoas. Mas agora que eu fiquei confuso, professora, porque eu não sabia dizer como escrever número de pessoas com percentual, com porcentagem. Isso aqui você concorda que é 76% do total de pessoas. 48% do total de pessoas. Concordam? Com o mesmo raciocínio, você concorda que as pessoas que resolveram apenas o conjunto A, ou apenas o primeiro problema, vai ser justamente a 76%, ou seja, 0,76% do total, tirando as 22 pessoas que resolveram, na verdade, os dois problemas. É o mesmo raciocínio que a gente fez nos outros exercícios. Ah, professora, 48 eu já sei que é 0,48. 48%. De quem? De T, do total. Se eu retirar os que fazem, né, os que fizeram os dois, eu vou ter os que fizeram apenas o segundo problema. Tudo bem? Numa boa, numa boa, numa boa? Aí vem a segunda leitura. 20% dos alunos não conseguiram resolver nenhum dos dois. O que significa que eu tenho 20% do total, 20% do meu total, ou seja, 0,2T, aqui. Quando eu juntar tudo, o meu universo tem que ser igual a quanto, gente? 100%. Ou seja, tem que ser igual ao meu T. Tranquilos? Prof, entendi. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer as continhas agora? Ó. Deixa eu só mostrar aqui pra gente fazer as continhas aqui bonitinha. Vou pegar aqui para ter um espaço. Eu estou te dizendo o seguinte, ó, acompanha comigo, que se eu pegar, você concorda que o meu conjunto A todinho vai ser 0,76 do total menos 22, aí você vai falar assim, tá, professora, se eu juntar com mais 22, se eu juntar com os que pegaram apenas 0,48T menos 22, se eu juntar com os que não pegaram nada, 0,2T, isso aqui tem que dar um total de quanto, gente? De 100%, ou seja, de T. Ah, prof, beleza, peguei esse raciocínio. Então, se eu somar 0,76 com 0,48 com 0,2, eu vou ter um total de 1,44T. Esse menos 22 com esse mais 22 foi para o espaço. Sobrou só o menos 22. Tudo isso junto tem que dar quanto? T. Leva para lá, traz para cá. 1,44 menos 1 inteiro, gente, adivinha quanto dá? 0,44. O que você vai fazer? Se você pegar 22 e dividir por 0,44, adivinha quanto vai dar o total? 50. Então, olha a pergunta que ele fez. O número total de alunos, né, eram quantos? 50. É maior que 60? Não. É menor que 50? Não. 50 é um número múltiplo de 10? Eita, poxa, professora, exatamente. 50 é múltiplo de 7? Não. 50 é ímpar? Não. Beleza, galerinha? Essa questãozinha aqui, alguns alunos tiveram um pouquinho de problema. Por quê? Porque misturava a quantidade de pessoas com percentual, com porcentagem em relação ao total de pessoas pesquisadas. Beleza? Espero ter ajudado bastante vocês e até a próxima. Beijo grande!